Tudo bem, voltando aqui à parte 2 da nossa aula, né? A terceira etapa no desenvolvimento de um sistema escada seria a parte do planejamento de alarmes. O que são alarmes? Os alarmes eles são condições que eles têm que ser evidenciadas para o operador, porque significa que alguma condição está saindo do normal. Por exemplo, a vazão, um nível, ele está fora da faixa de operação normal, seja acima do valor recomendado ou muito abaixo, né? Porque também valores muito abaixo da faixa de operação podem causar problemas. Para a gente criar os alarmes, a gente deve estabelecer, né, alguns critérios. Né? Quais seriam esses critérios? Primeiro, quais as condições que vão disparar a indicação dos alarmes, né? Qual nível, qual o valor que vai disparar, nível que eu falo, a faixa, né? Qual faixa saiu da operação normal? Quais os valores que vão disparar esses alarmes? Como os alarmes eles irão indicar a informação para o operador, né? Vai ser um alarme sonoro, vai tocar uma buzina. Vai ser um alarme visual, alguma coisa piscando na tela. Vai ser os dois, o valor vai piscar na tela e vai tocar uma sirene. A gente vai enviar um e-mail, tá certo? Como é que a gente vai mostrar essa informação? Depois, quais informações estarão descritas no alarme, né? O que você vai mostrar para o operador na tela? Geralmente a gente coloca o valor alarmado, qual que foi o valor que saiu fora da faixa, a hora da atuação, quando é que aquele alarme entrou, né? Quando é que ele ativou, e a hora que ele foi reconhecido. Então, a hora que o operador deu um aceite lá, informando que reconheceu, que viu aquele alarme. Por que é importante esse reconhecimento? O operador tem que falar que está ciente daquele problema para ele conseguir neutralizar, tá certo? E por último, como é que o operador vai fazer esse reconhecimento? Ele vai apertar um botão físico, ele vai apertar um botão na própria tela do sistema de supervisão, ou não, ele não vai precisar reconhecer esse alarme. Quando o alarme sair, ele vai sumir automaticamente, tá bom? O ideal é que o operador ele reconheça esse alarme, para até depois não ter problema, acontecer um desastre na planta, e aí? Quem que teria que ter tomado alguma atitude, certo? Então, quando o operador reconhece, ele está dando um aceite que viu aquela informação e não tem como, por exemplo, falar que aquela informação não foi mostrada. Tem uma forma de a planta ficar mais segura e você ter alguém responsável por voltar à operação normal. Muito bem. Esses alarmes, geralmente, né, eles têm uma tela própria, mas para que o operador ele esteja sempre ciente dos alarmes, das condições inseguras ou fora da faixa normal de operação, a gente tem também um banner de alarmes. Né? O que seria um banner? O banner é uma forma da gente mostrar os principais alarmes que ele geralmente é colocado na parte inferior aqui da tela. Aqui a gente tem um banner de alarme, né, com algumas situações. Então aqui tem hora, por exemplo, né, a estação que aconteceu aquele problema, que é a hora no caso, para vocês lerem, vou ler o segundo aqui. 7h51 entrou esse alarme na estação ADE 41102 e a descrição do alarme é pressão no TQOD1, que seria o tanque, né, 7 point, tá certo? O status aqui é escrito HI de high, então é um valor alto, tá? E o valor aqui que ativou esse alarme foi 1,2, ok? Então isso aqui seria o nosso banner de alarmes. De novo, o planejamento, essa parte aqui do planejamento do sistema de alarmes, ele é muito importante, porque sistemas grandes, geralmente, você tem lá 1000 pontos de operação, 1000 tags, né? Você faz o monitoramento de 1000 tags. Então, você tem muitas indicações e tem muitos alarmes acontecendo ao mesmo tempo. E tem algumas pesquisas que mostram que o operador não consegue lidar com mais de 10 informações ao mesmo tempo. A gente tem que ser bem criterioso no que a gente mostra para o operador. Não vai adiantar nada no momento de que estiver tendo algum problema na planta, você mostrar, por exemplo, 25, 30 alarmes de uma vez. O operador não vai conseguir lidar com isso. Então, a gente tem que priorizar os alarmes e verificar o que realmente tem que ser mostrado, certo? Isso é muito importante, essa gestão do sistema de alarme.
Ótimo, feito isso, né? Então a gente está na quarta etapa, só lembrando, primeira etapa a gente conheceu o processo, na segunda etapa construímos a base de dados, tá certo? E na terceira etapa nós fizemos o planejamento de alarmes. Agora na quarta etapa a gente vai planejar as telas, como é que vai ser a hierarquia de navegação. No geral, né, o planejamento da hierarquia de navegação, a gente vai planejar telas que mostram uma informação mais geral da planta toda e vai mostrar progressivamente, à medida que o usuário ele for entrando nas partes, né, nos processos da planta, a gente vai mostrando mais informação. Então, a gente tem primeiro uma visão macro e as telas depois vão mostrando uma visão mais micro de partes específicas da planta, certo? O resultado dessa hierarquia, então, vai ser na forma de telas de navegação. Então, você vai ter várias telas aqui que vão mostrar informações diferentes, né? Informações mais específicas. E, geralmente, a gente consegue ver isso, né, pela barra de navegação. Ela geralmente fica do lado ou na parte superior, né? Já que na parte inferior aqui a gente tem um banner de alarmes. Aqui a gente tem, por exemplo, ó, as telas de navegação. Tem a tela de energia, tem uma tela de utilidades, e assim por diante. Aqui a gente tem uma visão mais macro do processo, né? O processo aqui, isso aqui é um processo de, provavelmente, britagem, se for um moinho ou britador, tá certo? Com correias. Então, esse aqui é o processo mais geral. Muito bem. Planejado as telas, né, a forma como a gente vai navegar, a gente pode fazer o desenho dessas telas, ok? Então, após esse planejamento, a gente vai desenhar a parte estática da planta. Por que a parte estática? Porque tem alguns componentes que eles são dinâmicos, eles mudam de cor. E esses componentes, geralmente, eles já vêm prontos no sistema de supervisão. Motores, válvulas, o próprio sistema de supervisão, ele já tem isso desenhado. Então, basicamente, você pega esses motores e arrasta para a planta. O que a gente faz é desenhar essa parte estática, né, que seria a parte específica de cada processo. Então, processo de tratamento de água, eu vou desenhar as partes que compõem o tratamento de água. Se é a parte de... Se é um processo, por exemplo, da fábrica de ração, eu vou desenhar a parte dos silos, toda a parte estática. Hoje em dia, o que as empresas têm feito? Elas têm contratado designers profissionais para desenvolver a parte estática da planta, né? Porque geralmente você tem um nível de qualidade muito maior. Aqui eu não sei, eu peguei essas figuras já prontas, mas provavelmente, pela experiência que eu tenho, esse tipo de desenho aqui está com mais cara de feito por um designer profissional, porque geralmente eles fazem perspectiva, tá bom? Eles colocam uma ambientação, se é igual uma estação de tratamento, eles colocam a paisagem, o ambiente. Então, ele tem muito mais riquezas de detalhes, tá certo? E esse aqui, por exemplo, é provavelmente um projeto que não foi feito utilizando um designer profissional. Ele tem uma cara mais, vamos falar, mais funcional, né? É realmente só para representar as informações essenciais da planta e dar uma ideia de como é que são as conexões aqui entre os processos, certo? Basicamente, então, nessa etapa de desenho de telas, a gente tem as seguintes telas. Nós temos uma tela de visão geral, tá certo? Aqui tem um exemplo, essa tela de visão geral, ela geralmente engloba toda a planta, somente com as informações essenciais ali, de cada componente. A gente tem as telas de grupos, né? O que são grupos? São partes do processo que funcionam conjuntamente, que a gente chama aquilo de grupo. Então, você pode partir um grupo de equipamentos por vez, né? São aqueles equipamentos que não fazem sentido eles trabalharem de maneira individual, como um grupo de correios, por exemplo, que transporta minério de um ponto ao outro. Não faz sentido apenas uma correia estar funcionando, elas funcionam por meio de grupo. Tem telas que mostram isso. Temos também telas de detalhes, né, que são partes da tela que eu consigo controlar os equipamentos individualmente, ok? Aqui então tem exemplo, né, tem botões de liga e desliga para essa parte aqui desse silo, tem motores das correias, então são partes que mostram os detalhes. Tem a parte das malhas de controle, né, geralmente essas telas elas são dadas
por esse padrão aqui, que a gente já até comentou, que são padrões de um PID, que tem a parte de entrada, set point e a saída do controlador, tá certo? Temos as telas de tendência, que também já falamos, né? São os gráficos que mostram informações de variáveis analógicas. E temos telas de manutenção. Essas telas de manutenção não tem um padrão, não. Aqui eu coloquei um exemplo de tela de manutenção que mostra se os rádios de comunicação eles estão ativos ou não. Podemos ter também telas de manutenção que mostram, por exemplo, orímetros, que mostram número de partidas de um equipamento. São todas informações que ajudam a manutenção a saber e planejar quando, por exemplo, tem que ser feita uma manutenção preventiva. A gente pode ter telas que mostram se os sistemas na rede eles estão comunicando. Essas telas de manutenção aqui elas são várias, tá certo? Dependendo da informação de cada planta. Eu vou cortar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Em seguida, a gente já continua com a etapa 6.